Olá pessoal, sou Bianca Cirilo, sou psicóloga, pesquisadora na área de relacionamentos abusivos, sobre violência e subjetividade. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante importante, que é a questão da não só a identificação do abuso afetivo, mas como é difícil para as pessoas, para algumas pessoas, ou talvez muitas, não sei, como é difícil para essas pessoas admitirem que elas estão numa relação abusiva. Seja uma relação relacionada à questão familiar, seja uma relação amorosa íntima, seja uma relação de amizade, seja uma relação profissional. Existem motivos parecidos e motivos diferentes para que cada um tenha essa dificuldade. Vamos começar pela relação familiar. Por que é tão difícil você ou a pessoa assumir que ela está numa relação abusiva no contexto da família? Bom, a família é uma situação bastante delicada, porque quando você está falando de família, você está falando de vínculos, você está falando de relação íntima, você está falando de apoio, você está falando de retaguarda, você está falando de história, de ancestralidade, você está falando daquele grupo de onde você parte, que deu origem a você e que você construiu uma história. Então, você admitir que a sua mãe é uma mãe tóxica, que seu pai é um pai abusivo, que seu irmão, na verdade, não te amava tanto assim quanto parecia, que a sua tia, que seu tio, enfim, que algum familiar, alguém de uma relação consanguínea muito forte, essa pessoa não é, afinal de contas, a fonte de amor. Isso é bastante complicado porque demanda toda uma mudança de vínculo. O que se construiu como relação de confiança, nesse momento ela fica maculada, essa relação ela fica comprometida. E as pessoas não conseguem admitir porque no momento em que eu admito que o familiar depende do familiar, claro, na verdade tem uma relação para comigo que é uma relação abusiva, isso vai colocar em xeque o amor. Vai colocar em xeque todos os vínculos que foram construídos, então não é muito simples. Porém, é fundamental que se desenvolva a coragem, a capacitação para lidar com isso, para que você não sofra mais ainda, porque quanto mais você se engana, quanto mais você adia esse confronto com a sua história de vida, mais você se atrasa, mais processos de emperramento vão criando, advindo desse teu sistema familiar, e impedindo que você avance. É fundamental que se entre em contato com afeto. Aliás, eu sempre digo isso, não existe nenhum tipo de terapia que de fato auxilie se ela não promover essa tomada de consciência com esse mundo emocional que o paciente tem e o quanto ele precisa ressignificar esse processo dele que traz dor, né? Que recursos a terapia vai trazer no sentido de facilitar para que esse paciente encontre, ou essa pessoa encontre aí a solução que para ela é a melhor solução, não a solução para a gente como terapeuta. O cuidado aí de respeito à vida do outro. Mas aí voltando, na questão da relação abusiva, por que é difícil admitir no trabalho, por exemplo? Trabalho mexe com sobrevivência material principalmente, e admitir que o chefe é abusivo, que um colega de trabalho é abusivo, dependendo do lugar que essa pessoa esteja, quando é um chefe, a ameaça é maior, porque o chefe, obviamente, na relação hierárquica envolve um poder, né? Tem um poder sobre você. Isso vai demandar um questionamento bastante delicado com relação a como que eu vou me prover, como que eu vou me sustentar, se eu sair desse emprego, se eu entrar em contato com esse abuso, que às vezes é velado e muitas vezes a gente tem dificuldade de admitir. Abuso na amizade, na vida amorosa se assemelham com perspectivas diferentes. Por quê? Porque admitir que um amigo é abusivo, você obviamente vai comprometer às vezes toda uma história de amizade, mas que é necessário que assim seja, para que você não continue se iludindo com relação a contar com aquela pessoa. E às vezes não é muito fácil você reconhecer que aquele teu amigo ele está sempre te criticando, ele está sempre dando contra, sob a alegação de que ele está fazendo isso porque ele tem medo de você sofrer, que ele está te prevenindo, mas no fundo ele está te sabotando, puxando o teu tapete. E na vida amorosa, as pessoas têm muito medo de ficar sozinhas.
e às vezes elas ficam em relações que são destrutivas para dizer que elas estão com alguém, porque se enfrentar é um processo para corajosos, ou seja, olhar para si, perguntar e dizer, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa por mim, eu tenho que mudar a minha trajetória de vida. Isso só depende de você, não tem outra pessoa que possa fazer isso por você. E aí, para a gente finalizar, vamos pensar, né? A dificuldade de admitir o abuso também traz vergonha. Vergonha daquela pessoa que está sendo abusada, vergonha de você que pode estar aí me ouvindo e reconhecendo nessa minha fala uma série de questões que têm a ver com a sua vida. E admitir isso traz, obviamente, um impacto, com certeza um desconforto muito grande. Então, se você gostou desse vídeo, se você se identifica com essas coisas que eu estou falando aqui, procure ajuda terapêutica, cuide de você, não permita que as pessoas decidam como você vai se comportar. E na relação com o abuso, admitir o abuso significa se libertar desse julgo de que é o outro que vai decidir como você vai viver e se definir na sua vida. Ok? Se você gostou, compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal, continue nos acompanhando aqui com novos vídeos, novas postagens e até a próxima. Um forte abraço.